Fala galera, tudo bem com vocês? Mais uma vez um prazer estar aqui com você para a gente hoje fazer o nosso segundo ponto, né? A nossa segunda parte aí da aula de histologia animal ou da aula de tecido epitelial, melhor dizendo, falando do tecido epitelial secretor ou do tecido epitelial glandular. Na primeira aula a gente falou sobre, né, os tecidos epiteliais de revestimento, joia? Então assiste lá a parte um para depois você vir aqui para a parte 2. E agora, na parte 2 a gente vai falar sobre esse importante tecido epitelial, que é o tecido epitelial secretor ou glandular. Galera, o tecido epitelial secretor ou glandular, como já está falando aqui para você, ó, ele é responsável pela formação dos diferentes tipos de glândulas do organismo, tá? A gente encontra no organismo três tipos de glândulas diferentes: as endócrinas, as exócrinas e as mistas, ou seja, as glândulas que são tanto endo quanto exócrinas, que a gente chama também de anfícrinas, beleza? Tio Igor, mas qual que é a diferença de uma para outra? Bom, isso é o que eu vou te mostrar ao longo da aula, tá? Mas antes de chegar nessas diferenças, as glândulas, galera, que a gente possui, tanto as endócrinas, quanto as exócrinas, quanto as mistas, elas podem apresentar uma única célula, joia? Aí são chamadas de glândulas unicelulares, como exemplo, a célula caliciforme, que a gente falou dela na parte 1 aí, a gente falou dela em tecidos epiteliais de revestimento, né? A gente encontra ela no tecido epitelial de revestimento pseudoestratificado da traqueia, ela é responsável pela produção do muco ou do catarro. E a gente tem glândulas pluricelulares, como essa glândula exócrina, que você está vendo aqui do lado, tá? Que é composta aí por várias células, olha só, tá? Então, pode ser tanto uni, quanto pode ser tanto pluricelular. Agora, outro detalhe importante é o que está no quadradinho rosa aí para você. Isso é super importante em prova, é pegadinha de prova, então a galera não pode bobear com isso aí, joia? As glândulas, pessoal, elas são sempre formadas pelo tecido epitelial. Então, toda glândula é formada pelo tecido epitelial, é produzida pelo tecido epitelial, é originada no tecido epitelial. Porém, ela vai se encontrar no conjuntivo. A gente fala que as glândulas são formadas no epitelial, mas se encontram num conjuntivo. Você vai ver que elas descem em direção ao conjuntivo, né? Células do epitelial, eles se proliferam em direção ao conjuntivo, formando a glândula. Então a gente fala que elas são formadas pelo epitelial, mas estão imersas no conjuntivo, ou são encontradas no conjuntivo. Isso é um detalhe muito importante, que algumas provas perguntam assim: em qual tecido encontramos as glândulas? Encontramos no conjuntivo, joia? Agora, qual tecido é responsável pela formação das glândulas? Tecido epitelial. Então toma cuidado para não cair nessa pegadinha em prova, beleza? E vamos lá dar uma olhada no nosso primeiro tipo de glândula, que são as glândulas exócrinas. Vamos dar uma faladinha delas aí, ó. Glândulas exócrinas, galera, são aquelas que produzem e eliminam secreções, joia? Já deixei essa palavra aqui em negrito e em vermelho para você ver que ela tem um significado importante. Qual que é a diferença de uma secreção para uma excreta? Excreta, galera, é algo que você elimina e que já não tem mais função, tá? Já não é mais necessário para o organismo. Urina, por exemplo, é uma excreta. Você está eliminando ali na urina tudo aquilo que é tóxico, tudo aquilo que está em excesso, tudo aquilo que o corpo já não precisa. Joia? Agora, uma secreção é algo liberado com alguma finalidade. Secreções têm finalidades. Exemplo, ó, lágrima é uma secreção, tem como finalidade lubrificar e proteger os olhos. Saliva é uma secreção, lubrifica a boca, auxilia na digestão. Tá? O próprio suor, né? O suor é uma secreção, ajuda a regular a temperatura corporal. Então, secreções são produtos liberados com uma determinada finalidade. É diferente de excreta, tá? Então, toma cuidado, que existe uma diferença entre secreção e entre excreção, ok? Tranquilo? Então, a glândula exócrina, tem gente que guarda assim, ó, lá do oitavo ano, né? Glândula exócrina elimina para fora do corpo, glândula endócrina elimina para dentro do corpo. Não guarda assim que você vai se lascar em prova, joia? O que é uma glândula exócrina? Glândula exócrina, galera, é aquela que elimina secreção. Ela pode eliminar essa secreção para o exterior do corpo, joia? Ou ela pode eliminar também para o interior de um órgão ou cavidade corporal. Presta atenção aqui. Glândula sudorípara é uma glândula exócrina, ela joga o suor para fora do corpo. Legal? Glândula lacrimal, ela é uma glândula exócrina, ela joga lágrima
para fora do corpo. Glândula mamária é uma glândula exócrina, ela joga o leite para fora do corpo. E glândula salivar? Aí eu pergunto para ele assim, glândula salivar joga saliva para onde, ô menino? Para dentro da boca. Aí se joga para dentro da boca, Igor, é endócrina, né? Não, filho, a boca é uma cavidade. Se joga para o interior de uma cavidade, é exócrina. Joia? O estômago, por exemplo, tem células que produzem o suco gástrico. O suco gástrico é uma secreção. Se é uma secreção, ele é produzido por glândula exócrina. Então, o suco gástrico jogado dentro do estômago, que é um órgão, ele é uma secreção e, portanto, é produzido por uma glândula exócrina presente no estômago. Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com esse detalhe aí para não trocar. A glândula exócrina ela pode tanto jogar para o exterior do corpo, quanto jogar para o interior de um órgão ou cavidade. Belezinha? Tranquilo? Características da glândula exócrina. A glândula exócrina, galera, ela se mantém fixa ao epitelial depois de formada. Depois de formada, é uma glândula que permanece presa ao epitelial. Além de permanecer presa ao epitelial, as glândulas exócrinas produzem, ou possuem, melhor dizendo, um ducto. Ducto é um canal por onde a secreção vai ser eliminada, tá? Como exemplos de glândulas exócrinas, a gente já falou algumas, né? Mas vou só reiterar para você aqui, ó. Sudorípara, mamária, salivar, sebácea, todas elas aí são exemplos de glândulas exócrinas. Vamos dar uma olhada em como é que essa glândula exócrina é formada, tá? Vamos dar uma olhada aí na imagem de uma glândula exócrina. Então, reparem aqui comigo que a gente tem um tecido epitelial, que está aqui em cima, ó. Então a gente encontra aqui o epitelial. Abaixo a gente tem o tecido conjuntivo. Tá? Lembra que sempre pertinho do epitelial existe um conjuntivo. E bem aqui no cantinho a gente tem a lâmina basal, que é aquela, né, camada de fibras que separa o epitelial do conjuntivo. Então, ó, perceba que eu já tenho células do epitelial se multiplicando aqui, ó, em direção ao conjuntivo. Percebe que elas já estão descendo em direção ao conjuntivo. Se a gente andar mais um pouquinho aí no tempo, você vai ver que você já tem aqui, ó, um grupo de células do tecido epitelial que proliferou em direção ao tecido conjuntivo que está abaixo. Tá? Mais tarde, esse grupo de células vai sofrer uma diferenciação e vai formar para a gente aqui a nossa glândula exócrina. Olha ela aqui, ó, bonitona. Tá? Repara que a glândula exócrina ela permanece fixa ao epitelial, ela não desgrudou do epitelial de origem, joia? Ela possui um canal aqui, ó, por onde a secreção é eliminada. E este canal é o que a gente chama de ducto, tá? Então ela vai possuir aqui um ducto. E bem aqui embaixo a gente encontra a porção secretora dela. Tranquilo? Maravilha? Então não esquece, glândula exócrina tem ducto, glândula exócrina permanece fixa ao epitelial e ela elimina secreções para o interior de um órgão ou cavidade ou para o exterior do corpo. Tá legal? Tranquilinho? Vamos lá dar uma olhada na glândula endócrina aí, ó. Glândula endócrina, galera, é aquela, presta atenção nisso aqui, que isso aqui é a principal diferença na hora que você chegar em prova. Para você diferenciar uma glândula exócrina de uma glândula endócrina, você vai por aqui, tá? O que é uma glândula endócrina? Glândula endócrina é aquela glândula que produz e elimina hormônio. Ponto. Se produziu e eliminou hormônio, é uma glândula endócrina, tá? Então, glândula exócrina produz e elimina secreção. Glândula endócrina produz e elimina hormônio. Então você vai guardar desse jeito. Se produziu e se eliminou hormônio, é endócrina. Se não fez isso, é exócrina. Tranquilão? Essa é a principal diferença. Glândula endócrina elimina hormônio. E os hormônios são jogados também para fora do corpo ou para o interior de um órgão ou cavidade? Não, galera. Os hormônios, eles são sempre lançados na corrente sanguínea. Então, a gente fala que uma glândula endócrina produz e elimina hormônios que são lançados ou que são jogados na corrente sanguínea. Tá? Isso é uma glândula endócrina. Glândula endócrina, galera, ela não fica presa ao epitelial. Percebe aqui ó, que ela desprende do epitelial. Ela vai se fixar em vasos sanguíneos presentes no conjuntivo. Tá? Então, é uma outra diferença dela para a exócrina. Ela não fica presa no epitelial. Além de não ficar presa no epitelial, ela não tem ducto, tá? Então glândulas endócrinas não possuem ducto. Ducto é uma característica exclusiva da glândula exócrina. E a gente tem como exemplo a hipófise ou pituitária, que é a glândula mestra do organismo,
a tireoide, que fica aqui, ó, atrás do gogó, né? As paratireoides, as glândulas adrenais ou suprarrenais, que ficam em cima do rim, tá? São exemplos aí de glândulas endócrinas. Vamos dar uma olhada na formação de uma glândula, ó. Então, repara que começa do mesmo jeito, né? Que começa a glândula exócrina, a gente tem proliferação de células do epitelial em direção ao conjuntivo, ó, vamos dar uma passada, olha lá. A gente vai ter aquela proliferação celular. E a partir daqui, galera, para se formar uma glândula endócrina, a gente pode tomar dois caminhos diferentes, ó. O primeiro caminho é o seguinte, repara que aqui, essa proliferação celular que a gente tem, ó, ela vai se desprender do epitelial, ela perde a conexão com o epitelial, tá vendo? Que essa conexão é perdida. E esse grupo de células, ele se gruda em um vaso sanguíneo, ó. Aqui a gente tem um vasozinho sanguíneo e eu tenho aqui a porção secretora da minha glândula. A glândula que cresce aqui, ó, bem grudadinha no vaso sanguíneo, a gente chama de cordonal. Então aqui você tem uma glândula endócrina cordonal. Ela forma um cordão de células ao longo aí de um vaso sanguíneo, tá? Então repara que ela desprendeu do epitelial, repara que ela não possui ducto, que ela está fixa no vaso sanguíneo e que ela está jogando, ó, os produtos dela diretamente dentro desse vaso sanguíneo. Ela está jogando os hormônios, né, produzidos por ela diretamente dentro do vaso sanguíneo, tá? Além da glândula, galera, endócrina cordonal, a gente tem um segundo tipo que é a folicular. Repara que ela também está presa em um capilar sanguíneo, que ela não possui ducto, tá? Só que ela forma uma espécie de folículo ao redor do vaso sanguíneo, uma bolinha, né? Como ela forma esse folículo ao redor do vaso sanguíneo, a gente chama de folicular. Tá joia? Tranquilo? Então, todas as duas, ó, se desprenderam do epitelial, não possuem ducto, né? E produzem e lançam hormônios diretamente da corrente sanguínea. Tá ok? Tranquilo? Para a gente fechar essa aula aí, vamos falar das glândulas anfícrinas ou mistas, que são aquelas glândulas que têm tanto parte endócrina quanto parte exócrina. Então, são glândulas que produzem tanto hormônios quanto secreções, tá? A mais importante de prova é o pâncreas. O pâncreas é a mais importante. Além de pâncreas, a gente tem os testículos, a gente tem os ovários, joia? Pâncreas, testículos, ovários e uma série de outros órgãos, galera, como o próprio estômago, também pode ser considerado, né, um órgão com função glandular mista ou anfícrina, a joia? Então, ó, quando você olha aqui para o pâncreas, ó, que está aparecendo aqui para você na figurinha, repara que o pâncreas ele tem uma porção exócrina, joia? Apresentando ducto secretor, olha lá, ó, a gente vê aqui vários ductos secretores, tá? Essa parte exócrina do pâncreas produz o chamado suco pancreático. O suco pancreático, galera, ele vai ser, ó, jogado diretamente no duodeno, que é a porção do intestino, tá? Onde a gente tem aí o término, né, o final da digestão. Então, a parte exócrina do pâncreas produz o chamado suco pancreático, que é jogado no interior do órgão, é uma secreção jogada no interior de um órgão, que é o duodeno, tá? E do outro lado, a gente tem a porção endócrina, né? A porção do pâncreas, a parte do pâncreas que produz hormônio. São chamadas aí de células de Langerhans, hoje também conhecidas como ilhotas pancreáticas, e elas produzem dois hormônios, ó, a insulina e o glucagon, que regulam o nível de glicose, né? Insulina e glucagon que são lançados diretamente na corrente sanguínea. Então, parte endócrina, ó, produz hormônios, joia? Que são lançados na corrente sanguínea. Legal? Enquanto a parte exócrina produz secreção, que é lançada diretamente no interior do duodeno, que é um órgão. Joia? E o testículo e o ovário? Galerinha, testículos produzem testosterona, que é um hormônio. Então, a parte endócrina do testículo produz testosterona. A parte exócrina produz o espermatozoide, que vai ser eliminado juntamente com o esperma. Tá? Já os ovários produzem estrógeno e progesterona na parte endócrina. E como parte exócrina, liberam o ovócito 2, secretam o ovócito 2, né? Que é a célula aí que será fecundada pelo espermatozoide. Tá ok? Então, só para te mostrar que esses três aí órgãos que a gente colocou para você como exemplo são órgãos realmente que têm função glandular mista ou função glandular endócrina. Ó, desculpa, anfícrina, perdão. Ah? Galerinha, quanto ao modo de secreção,
quanto ao modo de eliminação de secreções aqui, as glândulas elas podem ser classificadas em 3 tipos. O PISME cobra muito isso, eu não vi isso caindo com muita veemência em outras provas, a não ser o PISME, tá? Quando a glândula, galera, ela elimina somente a secreção dela, então quando a única coisa que ela joga fora, ó, é somente a secreção, você vê que a célula aqui, ela fica intacta, joia? Só a secreção sai. A gente fala que essa glândula é merócrina, ela meramente elimina a secreção, então ela somente elimina a secreção. A gente fala que glândulas merócrinas, que eliminam só a secreção, elas têm um ciclo celular completo. Joia, elas produzem e eliminam somente a secreção. Exemplo, ó, lacrimais, salivares e a maioria das sudoríparas também são merócrinas, eliminam somente a secreção. Além da glândula merócrina, galera, também tem a glândula apócrina. Apo vem de ápice, que significa o ponto mais alto, tá? Então essas glândulas apócrinas, elas eliminam parte do citoplasma com a secreção. Repara que a parte superior da célula, ó, o ápice das células, tá? Ela é eliminada juntamente com a secreção. Quem faz isso? Glândula mamária e a sudorípara da axila. A sudorípara da axila faz isso, elimina o citoplasma, parte do citoplasma. Esse citoplasma depois é fermentado por bactérias da axila, o que dá o mau cheiro característico do CC, né? E por último, a gente tem as glândulas holócrinas. Holo significa tudo. Então aqui, galera, a gente nota que toda a célula se desintegra junto com a sua secreção, tá? Então a célula inteira, ela é eliminada junto com a secreção, ó. Então sai tudo, vai tudo junto, tá? Quem faz isso aí, por exemplo, é a glândula sebácea, né? Responsável pela formação das acnes ou espinhas. Beleza? Com isso, a gente fecha a nossa aulinha sobre tecido epitelial. Então, o tecido epitelial acabou. Espero que você tenha curtido, espero que você tenha gostado. Se gostou, já deixa o seu like, já se inscreve no canal, ativa o sininho. Semana que vem a gente volta com um módulo de tecido conjuntivo para você. Não vai perder, né? Um grande beijo e até lá!